Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rafael e essa aqui é mais uma aula de capacitação de Excel para a quarentena do coronavírus. Então, vou te pedir um favor, se inscreve no canal, toca o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá legal? E bora lá, sem perder tempo, para mais uma aula de Excel. Isso. Diminuir essa tela aqui. Nós vamos conversar hoje, depois dessa aula, vou ver se eu consigo subir de maneira rápida lá para o YouTube já essa aula. Quase todas as aulas estão lá, menos a aula 2. A aula 2 eu vou fazer eu tenho dois vídeos, né, de tabela dinâmica, então eu vou juntar os dois que vão compor o que a gente fez na aula 2 aqui. E aí, de maneira rápida, eu crio a playlist de todas as aulas que nós estamos tendo aqui na capacitação da quarentena, né? E assim, quem está chegando, né, o pessoal que está ali no WhatsApp e ver os e-mails que eu estou mandando também, pode ver o que a gente já fez, mas aqui, como é uma coisa mais livre, não é um curso tradicional, a gente fica livre aí para pedir aí, falar assim, eu precisava ver tal coisa, né, algum assunto, alguma dúvida específica também tem essa abertura. O que eu tenho feito até agora é fazer um nivelamento, né? Então eu vou do nível mais inicial e a gente vai subindo aí as complexidades durante a própria aula, porque o nível das pessoas de conhecimento aqui com certeza é variado. Então, mas eu acho interessante, né, o feedback que eu tive aí, né, Gu, que às vezes você falando uma coisa básica, passa ali um detalhe, uma observação, que aí você muda, né, o jeito de ver aquela função, aquela tarefa no Excel. Então vamos lá, vamos já começar o que nos interessa. Então está aqui um Excel zerinho, limpinho, a gente conversar de data. O que acontece com as funções de data normalmente, né? Por que a gente aborda isso num curso às vezes avançado e na formação de Excel? A maioria das pessoas vai digitar uma data em Excel e elas digitam, por exemplo, o dia de hoje, né? Põe 8 de abril, ele já entende, né? Então, o que está acontecendo? Ele já entende que isso aqui é uma data e ele coloca ali algum formato. Então, eu digitei 8/4 e automaticamente o Excel adotou o ano atual da data como sendo o meu ano desse dia que eu coloquei. Então, se eu quisesse colocar o ano do ano passado, aí sim eu teria que digitar alguma informação a mais do ano anterior para ele entender, tá? Então, não sei se todos já lidaram com isso, então vamos começando. O que mais que ele fez? Deixa eu desfazer aqui. Isso. Então, a minha célula estava assim. A minha célula estava com a formatação geral da célula. Então, aceitando qualquer informação para eu colocar aqui. Conforme eu digitei a minha data, no meu caso, o meu Excel mudou para esse personalizado aqui. Antigamente, o Excel fazia e mudava, por exemplo, para essa data abreviada. Olha lá. Era mais para onde ele ia. O que é aquele personalizado que ele criou? É a parte que lá no curso avançado a gente acaba explorando. Olha, não está por aqui. Então eu vou aqui embaixo, nos mais formatos de número. Deixa ele rodar um pouquinho. Bugzinho de vídeo. Olha lá. Então, os formatos personalizados, ele tem aqui, a gente já viu isso no final da aula passada, né? Daqui a pouco a gente vai. Então, quando eu estou usando as funções de texto, ó, eu vi isso daqui com o pessoal semana passada. Então, ele está usando o DD/MMM, por isso que o Abril ficou dessa maneira, tá? É assim que ele tratou, eu poderia, então,
alterar, né? Ó, tem algumas formatações aqui que me interessam, por exemplo, essa, né? Ó, e ele vai dando para você a resposta, né? Ou essa daqui, que é bem bacana, tá? Então, se você até o final da aula, a gente volta aqui nesse campo, ó, e ele vem para o formato que eu quero. Tá? Então, o primeiro assunto, né, primeiro contato com data do Excel, normalmente foi assim, a gente digitou ali uma data e ele, né, colocou um formato para a gente, já serviu para a gente para registrar o dia que eu estou colocando a informação, né? Eu tenho feito um acompanhamento aqui de uma atividade minha aqui, coloco a data só lá, tá bom para mim, não tem problema. O que é importante a gente entender por trás, né, do que está acontecendo é que esse número aqui, né, essa data, ela é nada mais do que um número sequencial. O que é isso? Então, eu vou pegar a mesma célula onde eu pus a minha data e vou formatar ela com um número, ó. Tá vendo? Então, uma outra dica, né? Quando a gente está mudando a formatação, ó, principalmente no campo de data, você vê aqui um número, né, que é a data de hoje, e você vê uns outros números aqui que você fala, nossa, será que o Excel está errado? Né? E na verdade não, né? Hoje estamos no dia 43.929, estamos chegando aí pertinho do dia 44.000 do Excel, né? Então, você pode pensar assim, caramba, qual que foi o dia 1, né? O dia 1 do Excel. Eu digitei o número 1 lá. A hora que eu for botar ele como data, eu descubro que o Excel considera as datas a partir do dia 1º de janeiro de 1900, porque provavelmente a grande maioria das pessoas vão fazer contas, né, a partir desse dia aí. Então, esse primeiro assunto, né, essa primeira verificação é importante, tá? Então, eu hoje estou trabalhando com um número sequencial e de propósito eu deixei aqui essas duas casas decimais para a gente já começar a pensar. Então, o dia de amanhã, ele então vai ser o dia de hoje mais um, né? Porque os dias, eles são contados em números inteiros. Será que isso é verdade, né? Será que o que eu estou falando é verdade? Eu vou formatar os dois como datas, ó. E aí, aquele número sequencial que estava ali, ele foi formatado como data, né? Um jeito difícil da gente ver, né, vamos dizer assim, é que aqui na barra de fórmulas você não vê aquele número sequencial, né? Conforme eu fui mudando a formatação, aqui ele volta a me mostrar, diferente de outras funções que eu tenho no Excel. Mas a minha fórmula, né, que pega a data anterior e soma 1, ela funciona muito bem, né? Então, eu tenho eu vou pular uma etapinha para mostrar o seguinte: existem algumas funções de data e hora. Eu vou seguir aqui o menu de funções, né? Para que vocês então depois possam explorar mais essa parte, né? E a hora que eu entro nesse menu de funções, ou aqui, né, no menu de fórmulas, então eu tenho aqui data e hora, né? Acho que aqui é melhor, mais amigável, né? Eu tenho algumas funções que eu posso ir colocando aqui e falando, nossa, olha quanta coisa que eu posso fazer. Vamos ver algumas, mas né, eu tenho algumas que eu não vou ter tempo de ver aqui, então fica aí para a exploração. Uma que eu uso bastante é a função que captura a data de hoje formatada como data, né? Então, o detalhe da função hoje é que quando eu abro o parênteses, ele não pede nada para mim. A gente tem visto nas outras aulas que quando eu entro com uma função, ele me coloca, né? Me dá uma informação. Vocês vão ver daqui a pouco algumas outras
funções, e aí a gente vai ver o que ele vai pedir. Então a função hoje ela funciona assim. Ela abre e fecha. E ela então captura a data de hoje que está aqui no meu sistema. Então o que vai acontecer com essa planilha? Quando eu abrir ela amanhã, aqui automaticamente já vai dar dia 9 de abril, e assim quando eu abrir novamente. Tá? Muito útil, né? A minha última grande utilização dessa função foi quando eu estava na coordenação dos cursos lá da faculdade que eu trabalhei anteriormente, e eu tinha que fazer análises, né, de alunos que estavam querendo mudar de curso, ou o pessoal que estava chegando na faculdade queria estudar lá, e lá no final tinha lá um São José dos Campos, 8 de abril de 2020. Então, todo dia que eu abria aquela minha... E ele era um Excel, por quê? Porque eu ia olhando, né, o curso que a pessoa queria cursar e o que ela tinha feito no outro curso dela de graduação, e ia dando as equivalências. E lá no final já saía pronto para mim a minha assinatura, né? Como diz assim, para eu assinar. Então eu só mandava imprimir, assinava e já encaminhava para a secretaria aquela análise. Então todo dia já estava pronta, eu não tinha como errar, né? Ficar me preocupando com isso. Então daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma possibilidade da gente montar até o final da aula a gente montar esse texto automático. Mas é a função hoje que estava lá dentro, né? Existe uma outra função, essa não é eu não utilizei tanto, mas já vi gente falando que utiliza, que é a função agora. E a função agora, ela também pega a hora atual, né? E ela é igual à função hoje, não precisa de argumento, né? Eu só puxo e aí eu tenho automaticamente a minha data e hora, né? Deixa eu ver se eu consigo puxar uma hora aqui. Que horas, minutos e... Deixa eu botar aqui os segundos, ó. Olha lá. Vou colocar os segundos para mim também. E eu vou dar F9 aqui no meu teclado, ó, para ele ir recalculando a minha planilha, para vocês verem a função trabalhando, né? Ó. Então, conforme que ela recalcula, ela vai puxando os segundos para mim. Então, isso aqui é por exemplo, quando a gente faz macro, às vezes a gente quer medir, né? Eu quero mostrar, poxa, quanto tempo a minha macro inicial estava calculando e agora eu otimizo o código e quero mostrar esse ganho de tempo. Eu vou usar uma função dessa lá por dentro, né? Capturar os tempos, capturar o agora do começo do código, capturar o agora do final do código, subtrair um do outro, que é o tema da aula de hoje, e eu tenho a duração de tempo daquela minha macro, por exemplo. Então, é um caminho possível aí para essa função, tá? Então tá aí, fica a dica, ó, vou dar um F9 de novo, passou um tempinho eu explicando, ó, e ele vai atualizando, tá? Mesma coisa, se eu fechar o arquivo e abrir amanhã, ele vai recalcular isso aqui para mim. Então, que horas que acontece esse F9 que eu estou mostrando para vocês? Toda vez que eu salvo o meu arquivo, então se eu salvar esse meu arquivo, falando isso eu preciso salvar, deixa eu botar ele aqui na nossa aula de hoje. Isso. Então nós já estamos na aula 8, datas e horas. Depois eu disponibilizo lá o link para quem está chegando novo. Então eu tenho a minha... ele recalculou, né? Ó, pode ver que ele voltou pro... Eu estou fazendo uma conta, deixa eu ver se ele vai me obedecer. 2 mais 2. Recalculou. Então esse aqui, por exemplo, é um problema que eu tenho quando eu estou lá com uma planilha cheia de funções, cheia de PROQVs e um monte de coisa, e aí eu faço uma continha lá do lado, a tabela inteira fica demorando, né? Por quê? Porque toda vez que eu dou esses enters, né, depois de uma função, de uma conta qualquer, ele recalcula, tá? E então a hora que eu for salvar e a hora que eu for abrir o arquivo, ele vai recalcular tudo, né? Na verdade, o que tem na minha planilha. Então deixa essas duas funções aqui de lembrança aí para o pessoal que vai pegar essa planilha depois. Então aqui é data, olha lá,
E aqui é data e hora. E ele vai recalculando. Muito bem. Um outro detalhe que a gente tem, que é meu campo profissional, né, a partir de finanças, mas eu posso dar esse exemplo para o pessoal de logística, por exemplo, ou o pessoal de RH, né? Então, por exemplo, você tem aí o controle de ponto, né, de um dos colaboradores, e claro, você vai provavelmente chegar numa situação como essa, né? A pessoa bateu o ponto no início do turno, fechou o turno, você vai calcular quantas horas ela trabalhou, né? Um dos usos desse. Na área financeira, a gente vai ter a seguinte situação, né? Eu vou ter aqui uma data, né? Então eu vou chamar assim de vencimento, para vocês já rapidamente lembrarem. A conta que eu quero pagar, então eu vou botar aqui, ó, dia 10 de abril, eu quero pagar vou botar aqui o aluguel, uma conta talvez um pouco mais comum aí para as pessoas, né? E aí eu vou ter o valor aqui, né? Que eu vou pagar o meu aluguel. Pronto, para não ter problema. O que acontece no mundo financeiro? Eu posso, então, vou ter todo mês que pagar essa conta no dia 10. As versões anteriores do Excel não tinham essa versão, e aí essa função, e a gente tinha um pepino. Porque é o seguinte, alguém vai falar assim para mim, pega essa data e soma 30 dias, né? Ah, deu certo, né? E aí estica. E ao esticar, rapidinho a gente já vai perder aqui a noção, né, da nossa data. O que eu fazia, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, era verificar que só pegar o mês e o ano e depois só colocar dia 10, né? Dava certo, mas, putz, era uma trabalheira danada, tá? E hoje em dia eu não preciso mais fazer isso, tá? Então uma função nova que eu acho que ajuda bastante aí a gente com datas é essa daqui, ó. É a data M. Retorna o número de série da data, que é o número indicado de mês pessimamente explicado, né? Eu olho para isso e falo, meu Deus do céu. Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo uma data inicial e, ponto e vírgula, quantos meses eu quero fazer uma conta com ela. Então, claro, um mês para frente de data é um mesmo. É a cada 15 dias, 0,5, né? E meses para trás também dá, né? Então, ó, eu posso então puxar a minha conta e já estender, não que eu queira pagar essa conta até o final do ano, né? Opa, deixa eu só repetir o valor aqui para não ficar fazendo a conta. Automaticamente eu sei que todo dia 10 eu tenho essa despesa. E aí é claro que, né, que você pode aí de alguma maneira, não sei se vai dar tempo da gente fazer hoje, olhar, né? Isso daqui não é o dia de hoje ainda, então. Mas se tiver chegando perto do dia, marca lá de amarelo. E se for o dia do vencimento, marca de vermelho, né? Formatação condicional, tá? Mas não sei se vai dar tempo da gente falar sobre isso. Que mais? A gente também pode, então vamos fazer o outro jeito, né? Vamos falar assim, pensando nisso. Então, eu vou voltar aqui para a nossa data de hoje, né? Vou tirar essa coluna daqui. Então eu tenho a data de hoje, eu tenho uma data qualquer, e eu tenho algumas funções que me ajudam. Então, um exemplo é a função que captura o dia do mês. E aqui que eu gosto de explicar por que uma data ela é um número de série, né? Ela é um número sequencial. Porque você pega uma função dessa aqui, olha, fala, cara, o que isso daqui vai fazer? Na verdade, você aponta para a data que você tem
Ou vocês, né, você não vai descrever a data aqui dentro, porque senão você já escrevia só o dia. Né? E aí ela vai te trazer o dia daquela data. Né? Então, por exemplo, se eu tivesse apontado aqui ali no lado esquerdo, né? Eu vou apontar para o dia 10 de agosto aqui, ele vai voltar o dia 10 para mim. Né? Então ele vai pegar. Ah, Rafa, então deve ter essa função aqui. Então deve ter essa função aqui. Pois é. Né? Então a função mês de um número de série. Então a função ano de um número de série. Então eu começo a conseguir resolver alguns problemas. Até uma menina entrou em contato comigo. Era um problema diferente do que eu vou mostrar agora, mas eu vou fazer aqui, né? É a data na maneira americana, né? Ou em inglês, sei lá. Vou botar americano, que eu tenho certeza que ela é assim. Talvez a Inglaterra seja diferente. Eu posso, então, um dos caminhos, não é o melhor, né? Se alguém entender. Eu posso usar uma função de texto chamada concatenar, em que eu faço assim, ó. Então, o que o inglês faz? Ele vai fazer mês, dia e ano. Então, eu vou pegar a função mês desse meu número de série. Vou concatenar com uma barrinha. Vou botar entre aspas aqui, porque é um texto, né? Vamos, ele considera. Vou concatenar com a função dia do meu número de série. Vou colocar uma barrinha também. E, finalmente, vou concatenar com a função ano desse meu número de série. E daqui a pouco eu vou dar uma dica master para todo mundo. Fechei a função ano, que é esse rosinha que está aqui. Falta esse parênteses preto aqui, ó. Que ele já colocou para mim. Quem assistiu à última aula sabe que nós estamos lidando aqui com o texto, até porque eu usei a função de texto chamada concatenar. Né? Eu poderia, então, se eu for converter isso aqui para valor vai dar problema, né? Então toma só um pouco de cuidado. Mas eu atingi, né? Então se eu fizer dessa maneira, eu tenho abril /8 /2020. Poderia não ter usado a barra, né? Eu, por exemplo, gosto mais de data com tracinhos assim. Segunda-feira a gente viu uma função chamada texto, em que eu poderia ter escrito esse mês aqui, em vez de 8, eu escrever, em vez de 4 do abril, né? Escrever abril, tá? Mas aí fica o desafio para vocês juntarem com a aula passada né? Então eu poderia aqui no lugar do mês também usar, antes do mês, botar a função texto aí e formatar o mês. Mas aí vai ficar muito avançado. Vamos ver se dá tempo hoje, ainda faço, mas não é, meu objetivo não é esse. O objetivo agora é o seguinte. Normalmente vocês vão pegar uma planilha aí de quem já os planilheiros, né? O pessoal que já lida com muito Excel. E vão pegar uma fórmula já, como essa já tem muita coisa, né? Já é uma fórmula cheia, tem quatro funções numa equação só. E elas todas estão apontando, ó, para uma célula, que é essa daqui. E essa célula, ela, né, então a célula G1, quando eu olho aqui para ela, ó, ela é uma função, né? Ela aqui, apesar de estar mostrando uma data para mim, ela por dentro, ela é a função hoje. Então, é assim que a gente constrói, né, essas funções gigantescas, ó. Eu posso então substituir aonde eu estou escrevendo pela função hoje. E aí vai ficando esse monte de parênteses aqui que a gente se perde com eles, né?
Então, por isso que a gente faz com calma. Percebam que ela já não tem mais referência alguma com a célula G1. E eu já trago o formato que eu quero, né, usando a função hoje, que é o meu atualizador aí de datas, já no formato que eu preciso. Então, um dos caminhos, uma das possibilidades de solução é essa, tá? Para meu uso, né, por exemplo, dessas funções, tá? O que mais que eu tenho aqui? Então, vamos no fórmulas aqui. Ah, sim. Tem uma outra funçãozinha, quando você lida com uma parte financeira, né? Que é você saber, né? Qual é a semana do mês. Então, como é que é? Datas. Não, deixa eu pegar ela aqui para não ser ela de cabeça, né? Ó, dia da semana. Ah, isso aqui é uma coisa importante. Então, vamos botar isso aqui primeiro. Então, eu botei meus pagamentos ali. E eu preciso saber se esse 10 de abril aqui, ó, claro que ele é feriado, né? Mas tem uma outra possibilidade. Ó. Então, a função dia da semana vai retornar. Deixa eu botar ela assim, porque ela vai me ajudar. Então, ela está me pedindo um número de série, que vocês já sabem que é a minha data. E esse retornar tipo, que ele é opcional, tá? Aqui nesse menu, o que é negrito é obrigatório, o que não é opcional, é que o padrão dele vai ser 1 para domingo, né? Então, 1 domingo, 2 segunda, 3 terça, acho um pouco mais fácil. E o 7 vai ser o sábado. Mas eu posso também fazer com que né, eu posso alterar esse meu formato. Mas eu vou deixar ele aqui no padrão. E percebam que quando eu apontei aqui meu número de série, ó, ele está me dizendo o 43.931, tá vendo? Então, são né, itens que você precisa estar atento, então, por isso que eu explico. Ó. Então, tá aqui, ó, ele mostrando que então dia 10 de abril, depois de amanhã, é sexta-feira, ó, né? Ele trouxe o número 6. E aí eu já... Ah, então mês que vem vai ser um domingo, né? Depois vai ser uma quarta-feira, depois vai ser de novo uma sexta, uma segunda-feira, né? Eu consigo então ter uma noção se aquela minha programação ela vai cair no dia de semana ou não. Espera aí, Rafa, deixa eu ver se eu entendi. Tem uma outra função aqui, ó, que é a dia trabalho, ó, que ela vai fazer uma coisa diferente dessa, né? Isso aqui tá me dando que dia da semana que cai, mas a função dia trabalho, eu posso colocar uma lista de feriados, ter uma tabela de feriados que eu pego na internet e depois coloco aqui no meu Excel. E ele olha se é feriado ou não, se ele é dia de trabalho, então o que é dia útil para ele chama de dia de trabalho. Então ele verifica aquela data, né? Então se eu coloquei os feriados do ano e lá está 10 de abril de 2020 como sendo feriado, ele ia marcar aqui para mim como não sendo um dia útil. Lembrando que ele está comparando números iguais, né? Então, por trás, eu tenho que fazer essa comparação. Bom, eu vou fazer uma outra conta aqui agora, que é essa daqui, ó. Então, se eu pegar, olha, porque alguém pode se complicar com isso, né? Então, quantos dias está faltando? Vou fazer aqui, ó. Pronto. Ó. Quanto é o prazo que eu tenho para essa data aqui? Eu posso simplesmente pegar a data
maior, né? Então é onde eu queria chegar, que é um número sequencial maior, né? E subtrair, por exemplo, da data de hoje. Poderia ter apontado, em vez de botar a data de hoje, né, a função hoje, colocado aqui, tá? Então, fazer essa célula menos essa daqui, travando ali a referência, não tem problema. E aqui é que vem o complicômetro. Pô, Rafa, tá errado. Não, não tá errado. Aqui ele formatou como data, porque eu estou subtraindo datas. Então agora eu começo a. Ah, então tá faltando 2 dias. E aí eu, né, automaticamente consigo ver os prazos que eu tenho. Então, perceberam, né, como a data aí me ajudou a gente aqui, ó, né? Eu não tenho uma diferença igual tudo aqui. Eu tenho 30 dias aqui, eu não tinha 30 dias de um para o outro, né? Aqui, ó, 31 dias, né? Mais 31 dias aqui. Então, como é importante essa funçãozinha ajudou muito a gente aqui. Então, por exemplo, meus prazos em dias corridos, eu posso calcular dessa maneira. De propósito, né? Já falei isso. Prazos em dias úteis. Aí eu vou precisar, talvez, né? Da, de ter colocado uns feriados aqui. Eu não coloquei, mas não é obrigatório. Ó. Dia trabalho, né? Antes ou depois do início especificado de lá. Ele vai me falar assim, quanto, qual é a data inicial que eu tenho. Então eu posso falar que é o dia de hoje. Opa, vou apontar para o dia de hoje, depois a gente arruma ela. É o número de dias úteis antes ou depois dessa data inicial. Eu vou colocar esse daqui. Olha lá. Exatamente a data que eu tenho, né? Em termos de dias úteis, eu não coloquei o feriado, ele vai me dando os meus prazos. O que mais que eu queria desenvolver? O dia da semana a gente já viu, bem útil. O número da semana, esse daqui que eu queria falar, vou acabar fazendo por aqui mesmo. Então, já precisei na área financeira, né? Saber qual é a semana do mês, olha lá, número da semana. Então, para quem não sabe, né? O ano tem normalmente 52 semanas. Então, eu vou apontar para minha data. Olha lá, ele já está me dando um retorno aqui. Então, nós estamos na semana número 15 do ano. De novo, né? Ele retorna como formatado como data. E eu ajusto e estendo, né? Então tá aqui, né? Uma semana de dezembro, eu já vou estar lá na cara do gol. Então esse aqui, por exemplo, é um ano, deve ter 53 ou 54 semanas. Deixa eu descobrir se eu tenho. 31/12. Então nós teremos um ano de 53 semanas, por exemplo. Tá? Então, aqui alguns exemplos, né, de utilização de data, de cálculo com data. Vou mostrar um outro problema que nós temos. Então vamos supor, eu vou colocar aqui nessa parte mais bagunçadinha, a data inicial sendo o dia de hoje, formatado assim, e a minha data final vai ser o dia 11, deixa eu descer aqui, 11 de abril, que é um sábado, né? Se você trabalha em RH, você teria um problema, né? Cadê aquela funçãozinha que eu precisava dela? Ano, data, valor, dia.
fração, hoje, hora, mês, minuto, o valor do tempo. Tá. Não é essa. Então, o que acontece? Quando eu tenho um turno de trabalho, começou num dia útil e terminou depois, né? Então, eu tenho aqui 3 dias de trabalho. Então, a pessoa ficou, né? Imagina agora na área da saúde, aí o pessoal trabalhando vários turnos, tá? E eu precisar calcular diferenças, né? Então, eu vou agora acrescentar. Então, eu tenho a minha entrada de trabalho. Então, deixa eu formatar ela igualzinho daqui para a gente ver. Então, eu bati meu ponto às 10h08. E aí vou bater meu ponto hoje às 18h08. Então, um dia normal de trabalho, né? 8 horas, né? Na verdade, 9 horas que seria isso aqui. Ele me trouxe o número sequencial da minha... Olha lá, do meu turno de trabalho, 8 horas de trabalho, beleza, né? O RH tranquilo e tudo mais. E se ele fizer isso daqui sem querer? Ah, ok, Rafael, ele não ficou, né? Mais de 24 horas. Tem um problema seríssimo de hora extra e tal, mas aí são detalhes. Mas ele resolveu fazer, saiu ao meio-dia. Então, eu tô vendo que ele entrou e saiu no dia seguinte, que esse turno aqui foi muito mais que 24 horas, na verdade foram 26 horas. E ele me dá essa situação aqui. Então, fica aí, né, como o Gu sempre me ensina aqui, fica esse desafio aqui para todo mundo, tá? Como que eu ia fazer para ele escrever para mim aqui que eu tenho 1 dia e 2 horas, ou as 26 horas, tá? Então, há um jeito de resolver isso no Excel, né? Quando eu tenho uma situação assim. Então, vai que você se depara com esse tipo de problema, você vai precisar fazer uma subtração de turnos, né, de trabalho, por exemplo, ou no caso de logística, né, o cara saiu daqui, entregou, fez o deslocamento, e ele passou 24 horas. Então você vai usar, né, eu vou usar os dados de entrada do meu software de RH, e eu não vou ter como calcular isso daqui, né, só fazendo uma subtração, tá? Então, a dica, o spoiler é dar uma verificada nos formatos de célula, né? Principalmente aqui, né? Os formatos mais personalizados, se existe aqui alguma solução que eu possa utilizar, ou se eu posso, de repente, ver na internet aí né, alguém resolvendo isso, né? Deve ser alguma coisa por aqui, assim. Fica aí o spoiler para vocês, tá bom? Galera, é isso. Uma aulinha mais curta, né? Porque essa parte de função de data e hora, ele é um compactozinho. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Deixa eu abrir o bate-papo aqui. Temos o áudio também. Eu vou disponibilizar esse vídeo lá na nossa playlist. Eu vou disponibilizar de novo as planilhas para o pessoal novo que está aqui na aula, tá? Eu mando para vocês é um link do Google Drive que eu tenho. Vocês habilitam, vocês vão ter todas as planilhas de todas as aulas aí para poder acompanhar o nosso desenvolvimento, tá bom? E aí, sexta-feira, estamos de volta aqui às 9h30 da manhã e a gente vai evoluindo. Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema real de trabalho que queira ver sendo resolvido aqui, me avise que a gente não precisa avisar agora, pode mandar por e-mail, mandar no WhatsApp,